Olá, somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios focada em originação de negócios. E, bom, para começar esse nosso mergulho no material de hoje, eu quero que quem nos escuta imagine o seguinte paradoxo. Manda. A gente está, no auge absoluto daquela histeria global por metas ESG, certo? Promessas verdes para todo lado. Com certeza, é a pauta do momento. Pois é. Só que a elite do mercado financeiro internacional acabou de validar uma transação assim assustadora, uma injeção colossal de 2,4 bilhões de dólares. E o destino desse dinheiro? A Yancoal. Exatamente, a Yancoal, uma gigante global que é focada puramente em mineração de carvão. À primeira vista parece loucura, né? Um retrocesso total. Total. Por isso, o nosso objetivo ao dissecar esses relatórios hoje é tentar entender o porquê. Por que o pânico de um colapso na rede elétrica está forçando o capital institucional a jogar esse discurso verde pela janela, só para garantir a própria sobrevivência. A sobrevivência fala mais alto. E, ironicamente, como essa fuga desesperada de volta para a energia fóssil acaba colocando a infraestrutura de um país específico, que é o Brasil, como ativo físico e financeiro mais valioso do mundo para a próxima década. Nossa, essa transação da Yancoal, ela não é de jeito nenhum anomalia de mercado, viu? Não. Não. É um sintoma muito claro de um recálculo de rota. O sistema financeiro, no fundo, está lidando com a ameaça física real do apagão. Tá, o apagão físico mesmo, a luz acabar. Isso. O material que a gente estruturou mostra que os gestores institucionais lá do Hemisfério Norte mudaram totalmente a lente analítica. Eles adotaram o que a gente chama de pragmatismo atuarial. Pragmatismo atuarial. Explica isso para o pessoal que está acompanhando a gente. É simples. A discussão deixou de ser sobre a moralidade climática e passou a ser uma matemática bem fria, sabe? De probabilidade de ruína. Entendi. O raciocínio deles agora é binário. Pensa comigo. O colapso de uma matriz industrial por falta de energia, falta daquele base load firme. Causa uma falência imediata. Imediata. A fábrica fecha as portas amanhã. Em contrapartida, as multas climáticas por usar carvão, elas são um problema para o balanço financeiro, sim, mas só lá no futuro. São um problema para o balanço de amanhã. É a velha história do risco urgente contra o risco futuro. Mas vamos detalhar essa mecânica atuarial. Vamos. Porque, assim, o mercado não rasga dinheiro de propósito, né? Se o gestor de risco, o cara que aprova esses bilhões, tá escolhendo o carvão hoje, é porque o outro lado dessa balança tá pesando muito. Exatamente. Quais são essas punições climáticas que eles decidiram, ignorar temporariamente? Olha, o arcabouço punitivo hoje tem duas frentes principais. Primeiro, a gente tem as NDCs. As contribuições nacionalmente determinadas, certo? Isso, que no fundo são orçamentos de carbono que os países assumiram e que viram limites super rígidos para a indústria pesada. E a segunda frente são os mercados de cap and trade. Onde existe aquele teto de emissões. Exato. Se a empresa passa desse teto, ela é obrigada a ir lá e comprar permissões de poluição no mercado aberto. Só que tem um detalhe cruel aí. Qual? A escassez. Daí demanda, o preço de emitir uma tonelada de carbono dispara. Fica caríssimo ser sujo. Muito caro. Mas aí que entra o tal do pragmatismo atuarial. Porque o custo de ter que parar a sua fábrica, parar a sua produção por falta de luz, é infinitamente maior do que comprar essa permissão, mesmo que a preços estratosféricos. Nossa, para visualizar isso de forma prática, é como se a gente estivesse falando de comer junk food, um fast food terrível, para não morrer de fome numa ilha deserta, né? Perfeita analogia. Porque a longo prazo isso destrói a sua saúde, seu colesterol vai pro teto, mas resolve a necessidade ali urgente de calorias para você não desmaiar. Você sobrevive mais um dia. Só que no caso industrial, imagina uma linha de montagem ali no limite. Se a energia cai, o maquinário pesado para, o aço dentro do alto-forno, ele literalmente esfria e endurece. E aí você perde o alto-forno inteiro. O prejuízo é na casa dos bilhões, fácil. Bilhões? Então, diante disso, ligar um gerador a diesel ou comprar energia de carvão da Yancoal, mesmo sabendo que a conta do carbono vai chegar pesada depois? Vira uma decisão puramente matemática de contenção de danos. Não é ideologia.
É a conta de padaria da sobrevivência. Mas peraí, o que está causando essa fragilidade tão absurda na rede elétrica do hemisfério norte a ponto de gerar esse nível de desespero? A raiz do problema está na diferença estrutural entre a capacidade instalada e o que a engenharia chama de energia de base, o base load. Aquela energia que não oscila de jeito nenhum. Isso. Aquela geração firme, constante, 24 horas por dia. O hemisfério norte fez um investimento massivo nessas últimas décadas em fontes renováveis, mas elas são intermitentes. Só evento. Painel solar e turbina eólica, né? Eles dependem do clima. Se vem um inverno europeu rigoroso, com semanas e mais semanas de céu nublado, neve, pouco vento... A geração de energia simplesmente despenca. Despenca. E o fator que agrava muito esse ciclo agora é o choque de demanda provocado pelos data centers, a tal da inteligência artificial. Ah, sim, os data centers puxam muito energia. É uma quantidade voraz. Eles precisam de energia ininterrupta. E a tecnologia de baterias em grande escala, para armazenar, sei lá, energia solar do verão, para segurar um continente inteiro no inverno, Simplesmente não existe de forma viável ainda. não existe. Ponto. Então, a termodinâmica fóssil, o carvão, o gás, nesse cenário de pânico total, é a única densidade energética que você pode despachar sob demanda. Faltou luz, queima carvão e a energia volta. Mas tem uma contradição financeira enorme aí, porque o mercado de capitais é, por definição, uma máquina de precificar o futuro, certo? Certo? Se a regulação climática está ficando cada vez mais severa, o carvão é uma indústria com os dias contados. Não tem para onde fugir. Com certeza. Como é que um modelo de valuation tradicional, sei lá, um fluxo de caixa descontado, justifica você injetar 2,4 bilhões de dólares num negócio que de verdade não tem futuro lá na frente? Então, essa mecânica do fluxo de caixa descontado, DCF, ele foi completamente reconfigurada por esses gestores. O analista que está lá modelando o valor da Yancoal hoje, ele não está projetando fluxo de receita para daqui a 20, 30 anos. Ele ignora o longo prazo. Ele penaliza absurdamente. A taxa de desconto que eles aplicam para os anos finais da planilha é brutal. Isso significa que o valor terminal dessa empresa, lá no final, se aproxima de zero. Caramba. E onde está o lucro, então? A mágica matemática ela acontece nos primeiros 3 a 5 anos da projeção. Uma janela curtíssima. Muito curta. Porque a energia firme vira um artigo de luxo absoluto hoje. A escassez está tão grande que as margens de lucro no curto prazo são monumentais. Ah, então o investidor fiduciário desenhou o negócio para entrar, arrancar o capital de volta e sugar lucros exorbitantes nessa janela e depois pular fora. Exatamente isso. Eles fatiam valuation para focar só no agora e ignorar o longo prazo. Mas olha o problema dessa tese de curto prazo. A energia gerada pelo carvão, ela não evapora, né? Não evapora. Ela fica impregnada no produto final. Imagina uma indústria alemã de manufatura que consome essa energia suja. O inventário de carbono dela incha na mesma hora. É o famoso escopo 2. Isso, a pegada da energia que você compra. E isso afeta a cadeia inteira lá no escopo 3. A fábrica rodou, o produto está pronto, lindo. Mas tentar exportar esse bem altamente poluente para mercados mais desenvolvidos Bate de frente num muro. não esbarra numa parede regulatória gigantesca. Totalmente. Uma barreira física, regulatória e financeira. E o nome dessa parede é CBAM. O mecanismo de ajuste de fronteira de carbono lá da União Europeia. Esse mesmo. Quando um produto industrial tipo aço, alumínio ou cimento tenta cruzar a fronteira europeia hoje, os reguladores exigem a contabilidade de todo o carbono que foi emitido na cadeia, do escopo 1 ao 3. Eles não deixam passar nada. Nada. O CBAM funciona literalmente como um pedágio climático hiper rigoroso. Ele aplica uma taxa em cima daquele produto baseada no preço interno do carbono na Europa, para equalizar a concorrência. Tá, então se o fabricante asiático foi lá e usou aquele carvão super barato da Yancoal para produzir aço, na hora que esse aço chega no porto europeu, O CBAM confisca quase toda a margem de lucro dele ali na alfândega. nossa, quer dizer, a vantagem de custo inicial do carvão simplesmente desaparece. Some, vira pó.
É tipo tentar importar um carro de luxo que parecia uma barganha no país de origem, mas quando chega no porto, o imposto de importação não é sobre o valor da nota. É sobre, sei lá, a cilindrada do motor e a poluição do escapamento. O imposto absorve toda aquela economia que o cara achou que tinha feito. O efeito financeiro é idêntico a esse do carro. E os caras que estruturaram esse fundo de 2,4 bilhões sabem muito bem disso. É por isso que eles encaram usinas como a Yancoal como um ativo encalhado, ou, no jargão, um stranded asset. Stranded asset. Ativo encalhado. Isso é o termo para uma infraestrutura pesada que vai sofrer uma desvalorização prematura gigante por causa de uma mudança na lei. A usina ainda funciona. Funciona. Gera energia? Gera. Mas as regras do jogo tornam a operação dela financeiramente inviável no médio prazo. Entendi. Então, a estratégia não é construir a indústria para o futuro. De jeito nenhum. É ordenar violentamente o fluxo de caixa agora, espremer a vaca leiteira até a última gota, antes que o regulador vá lá e puxe o disjuntor do comércio internacional. E é aqui que a nossa análise pede uma mudança de rota, sabe? Porque, tem um limite para esse pragmatismo atuarial. Tem. Um limite bem claro. Se a Yancoal e o Carzunzão nascem com um prazo de validade carimbado pelo CBAM, pelas NDCs, o grande capital institucional não pode ficar simplesmente pulando de ativo encalhado em ativo encalhado para sempre. A conta chega. A conta chega. Em algum momento, a necessidade física de eletricidade colide de frente com essa regulação irreversível. Então, a pergunta de 1 milhão ou de 1 trilhão de dólares, para onde corre a liquidez global quando essa opção de queimar o futuro para sobreviver hoje parar de funcionar? Olha, esse é o verdadeiro ponto de inflexão no mercado. A atenção do mercado financeiro e desses gestores de infraestrutura no mundo todo é forçada a migrar em busca de uma geografia que consiga resolver as duas equações ao mesmo tempo. E quais são as duas? Primeiro, o fornecimento de energia de base, o baseload ininterrupto. Segundo, a ausência de passivo climático. Eles querem o melhor dos dois mundos. Exato. A reavaliação dos modelos de transição agora foca em jurisdições que entreguem essa estabilidade física de não faltar luz no inverno, mas sem acionar os gatilhos punitivos do CBAM. E adivinha, o Brasil entra nesses relatórios de risco como a solução física e regulatória definitiva. O Brasil, mas aí a gente tem que ser crítico. Do ponto de vista do mercado externo, historicamente, o capital estrangeiro sempre teve um pé atrás gigante com o compliance brasileiro, né? Sempre teve. A fama não era das melhores. Por mais que a gente tenha uma matriz física maravilhosa, rio, sol, como é que o país convence, sei lá, um fundo de pensão lá da Europa de que os dados climáticos das empresas operando aqui são reais e não só um greenwashing bonito num PDF de marketing? Essa é a grande sacada. O que mudou o jogo da confiança institucional foi a adoção da Resolução 193 pela CVM, a nossa Comissão de Valores Mobiliários. A Resolução 193. Isso, a CVM foi tipo um dos primeiros reguladores globais a internalizar de vez o padrão ISSB, que é o Conselho Internacional de Padrões de Sustentabilidade. Certo. O mecanismo que transforma essa resolução num divisor de águas é que ela literalmente arranca o relato de emissões de carbono daquele PDF ilustrado pelo marketing e coloca direto dentro das demonstrações financeiras da empresa. Ah, vai pro balanço. Vai para o balanço. Os dados de escopo 1, 2 e 3 agora precisam ser auditados pelas mesmas grandes firmas de contabilidade, tipo uma PwC ou uma UI, que auditam a receita e a dívida da companhia. Nossa, então a brincadeira ficou séria. Mentir sobre a emissão de carbono deixou de ser só um probleminha de marketing. Exato. Passou a ser tipificado como fraude financeira contra os acionistas. Da cadeia, da multa bilionária. O nível de governança passou a ser comparável ou até superior ao que eles exigem nas bolsas europeias, então. Muito superior em vários casos. Então tá. O risco regulatório e de confiança foi mitigado pela CVM. Agora, olhando de novo para aquela questão estrutural que causa o pânico no hemisfério norte. A falta de energia de base durante o inverno e a ausência das baterias gigantes. O problema físico. Isso, o problema físico. O que a engenharia brasileira tem no campo físico prático que a matriz alemã, por exemplo, não tem nem consegue replicar? A vantagem estrutural brasileira está na termodinâmica da bioenergia. Bioenergia. Sim.
que funciona na prática, cara, como um sistema de armazenamento biológico colossal. Pensa, por exemplo, na matriz de biomassa da cana-de-açúcar. O bagaço da cana? O bagaço, enquanto a Europa fica lá dependendo de baterias de lítio caríssimas e que tem uma capacidade super baixa de guardar energia solar de dia para usar à noite, O Brasil tem o quê? Plantações. a gente tem milhões de hectares de plantações que passaram meses e meses, o ano todo, absorvendo e armazenando energia solar através da fotossíntese. O bagaço da cana é essencialmente uma bateria natural gigante. Genial. A usina brasileira pode ir lá e queimar essa biomassa no meio da madrugada durante meses de seca, garantindo exatamente aquele baseline firme que a indústria pesada ou que um data center precisa. E o mais importante, o ciclo se fecha de forma limpa. Porque o carbono que é emitido na queima do bagaço já tinha sido sequestrado pela própria planta enquanto ela crescia, né? Perfeito. É um jogo de soma zero. O norte global não possui a geografia, nem a insolação e muito menos a disponibilidade de terra para replicar essa bateria biológica nossa. Bom, isso soluciona o medo da intermitência. A geografia e a governança estão pela primeira vez trabalhando juntas a favor do Brasil. Mas assim, a gente sabe que a infraestrutura pesada não brota do chão só com boas intenções, né? Quem dera. Exige dinheiro pesado. Exige montanhas de capital intensivo. E o material que a gente está analisando aponta que a ponte entre esse capital gringo que está fugindo do caos europeu e a construção dessa estrutura física aqui no Brasil está sendo construída, adivinha onde? Na Faria Lima. Na Faria Lima. Como é que o nosso mercado financeiro doméstico está empacotando esse conceito de energia de base verde para atrair esses bilhões institucionais? A sofisticação da engenharia financeira nacional agora está no uso bem estratégico de veículos de securitização. Os famosos fundos estruturados. Isso. Os originadores lá na Faria Lima estão estruturando FDICs, Que são os fundos de investimento em direitos creditórios. Para quem está ouvindo e não sabe a sigla. bem lembrado, FDICs e CRs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio ou imobiliários. A mecânica funciona assim. Imagina um grande projeto de biometano ou uma termoelétrica biomassa. Eles fecham contratos de fornecimento de energia limpa para uma multinacional pelos próximos 10, 15 anos. Tá, então eles têm a garantia de receita lá na frente. Tem a garantia, aí o estruturador pega esse fluxo de caixa esperado desses 15 anos e ele antecipa isso. Ele empacota esses recebíveis futuros dentro de um FDIC. O investidor estrangeiro não precisa vir aqui e comprar a usina física. Ele compra as cotas desse fundo. Exato. Comprando a cota, ele garante o direito a receber os pagamentos lá do futuro com uma taxa de juros atrativa. Entendi. Mas vem cá, o que leva um fundo institucional gigantesco em Londres ou lá em Nova York a escolher alocar recursos nesse FDIC específico do interior do Brasil, em vez de simplesmente comprar um título do Tesouro Americano, que é o ativo mais seguro do mundo? Onde é que está aquele incentivo extra que faz esse capital cruzar a fronteira? Esse incentivo se materializa no que o mercado de dívida hoje chama de Greenium, Greenium, um prêmio verde. o prêmio verde. Esses grandes investidores institucionais possuem mandatos internos muito rígidos agora. Eles são obrigados a alocar uma porcentagem fixa dos portfólios deles em ativos de infraestrutura descarbonizada. Se não fizerem isso, os cotistas processam. Processam, tiram o dinheiro, e a oferta global de projetos reais que entreguem energia firme, verde e com governança auditável via ESB, como a gente falou, é minúsculo no mundo. Tem muito dinheiro caçando pouco projeto de qualidade. Exato. Essa escassez gera uma competição feroz entre os fundos gringos. O resultado prático disso é que o mercado aceita um desconto na taxa de captação. Espera, eles aceitam ganhar menos juros? Eles cobram juros menores para financiar o projeto brasileiro só pela oportunidade de ter um ativo estritamente verde para mostrar no portfólio. Esse Greenium barateia violentamente o CAPEX, sabe? O custo de capital para construir a usina desaba. Desaba. Fica muito mais barato expandir essa infraestrutura aqui no Brasil. Mas os originadores, essa turma da Faria Lima que monta a operação, eles não entregam só a energia firme empacotada na debenture, né? Tem uma segunda camada de monetização rolando aqui que é fantástica. Ah, tem a cereja do bolo. É, porque essas mega operações de biomassa, de integração lavoura, pecuária, floresta,
geram energia. Mas por causa da remoção de carbono da atmosfera, elas também têm o potencial de gerar créditos de carbono de altíssima integridade. Exatamente. Como é que as tesourarias dessas multinacionais estão utilizando esse subproduto financeiro? Esse crédito de carbono de alta integridade atua como um instrumento muito sofisticado de hedge climático para essas empresas. Pensa numa siderúrgica global que ainda tem operação poluente na Ásia. Aquela que queima carvão da Yancoal. A própria. Ela financia um projeto de baseload verde aqui no Brasil e utiliza os créditos gerados pela nossa operação para compensar a exposição fóssil que ela tem lá fora. Amortecendo o impacto daquele pedágio do CBAM na hora de vender na Europa. Exato. O estruturador na Faria Lima entende esse desespero corporativo e ele captura o spread, a diferença de preço, nas duas pontas. Ele ganha 2 vezes. Ganha 2 vezes. Ele lucra estruturando a dívida com o Green 1 para construir a usina aqui e lucra de novo originando e distribuindo o crédito de carbono para essa mesma tesouraria proteger o balanço dela. Sensacional. Sem esses veículos auditáveis do Brasil, toda essa montanha de liquidez, de dinheiro, estaria pressionada a aceitar aquele risco atuarial altíssimo de continuar operando com carvão e rezar para não quebrar. É a única saída segura para o capital hoje. E olha, o cenário que se desenha, então, para a janela aí de 12 a 36 meses é brutal. O Brasil não atua só como um ralo que suga o carbono físico da atmosfera. Ele também age como o principal sumidouro da liquidez financeira internacional que está buscando um porto seguro. É o destino final do capital produtivo. E quando a gente projeta o impacto dessas regulações nos próximos balanços, as corporações globais vão ser obrigadas a tomar umas decisões drásticas, né? Muito drásticas. Porque a janela de transição está colapsando. Os dados indicam que operações como esse aporte gigante de 2 bilhões e 4 bilhões de dólares na Yancoal são, analiticamente, a fase terminal, o último suspiro do capital fóssil de alta intensidade. O canto do cisne. Isso. O IED, que é o investimento estrangeiro direto de longo prazo, já tem um vetor claríssimo: jurisdições com energia firme e verde e padronização contábil de carbono. O Brasil... Sim. E as multinacionais que forem rápidas e transferirem a capacidade de manufatura e processamento de dados para os nossos hubs energéticos... Elas vão ter uma vantagem competitiva inatacável. Inatacável. Os valuations dessas companhias nos próximos grandes ciclos de fusões e aquisições de mercado, eles não vão mais olhar só o fluxo de caixa. Eles vão incorporar esse prêmio formidável de operarem sem o risco iminente de insolvência climática. Operar sem o CBAM bater na sua porta e levar seu lucro. Exatamente, sem as fronteiras tarifárias destruírem sua margem. O que nos leva à provocação final que a gente quer deixar hoje para aquelas diretorias. Para o C-Level, que está lá validando estratégias e orçamentos bilionários de longo prazo agora mesmo. É a pergunta que não quer calar. A diretriz fiduciária pode até parecer clara hoje. Assinar um cheque multibilionário para uma usina de carvão hoje compra tempo de linha de montagem, evita o colapso físico imediato da fábrica, mas a um custo invisível e fatal. A conta sempre chega. A questão fundamental para o pessoal pensar é: será que a tentativa desesperada de garantir o funcionamento dos seus equipamentos neste trimestre não está secretamente construindo a dívida climática que vai causar a falência irreversível da sua companhia lá na próxima década, quando esses produtos envenenados por carbono tentarem cruzar as fronteiras globais? É o tipo de reflexão que tira o sono de qualquer CFO inteligente hoje. Tem que pensar nessa matemática fria. Refletir sobre a matemática fria dessa transição é absolutamente essencial se você quer sobreviver no mercado que está se formando. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado.